Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos chegando na lição de domingo, dia 27 de abril de 2025, que tem como título O Primeiro Mandamento. E fica o convite para que você possa, além de acompanhar os nossos vídeos, possa também compartilhar com outras pessoas, compartilhando esperança através do resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E você que tem o guia de estudos físico ou você que tem o guia de estudos digital, você pode acompanhar aqui. Eu vou pegar aqui algumas partes, né? Da parte que introduz ali essa parte de domingo, ali nos parágrafos, né? Mas você que está nos acompanhando pela primeira vez, você pode também nos acompanhar, porque eu vou tentar contextualizar o máximo possível, lembrando que é um resumo e você pode se aprofundar ainda mais através da lição da Escola Sabatina. É interessante que ali no primeiro parágrafo, né, destaca que o Éden era uma sala de aula para Adão e Eva. E que maravilha, porque eles tinham a possibilidade de aprender com o próprio Deus, de aprender com os anjos, de aprender com a natureza, com os animais, de todo tipo de espécie, de todo tipo de tamanho também, porque nós aprendemos muito tanto com a girafa, né? Ou com a formiga, pegando esses animais como exemplo. Então a gente imagina Adão e Eva tendo ali uma sala de aula, né, onde eles eram alunos, aprendendo ali diariamente. E quem era o Deus, como eu já destaquei? Deus era o mestre, né, ensinando eles através da criação, ensinando os mistérios do universo, né, que eram fontes, como diz a lição, inesgotáveis de instrução, e aquilo ali para eles era prazeroso, né? Eles terem aquele aprendizado. Só que dentro desse contexto, é importante, a lição nos apresenta que ali houve a primeira ordem de Deus. E qual foi a primeira ordem de Deus? Aquilo que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que era para tanto Adão como para Eva não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ordem, ela aparece com o verbo ordenar, né? Que no original hebraico é tsavá. Então, tem essa conotação no original pelo qual o texto foi escrito. Agora, nem todo conhecimento ele é benéfico. Deus quis o quê? Deus quis poupar a humanidade do sofrimento. Então, às vezes, nós temos que ser curiosos para aquilo que é bom, para aquilo que vai ajudar outras pessoas. Mas muitas vezes nós cometemos o erro de sermos curiosos, sabendo que aquilo vai nos prejudicar, porque a gente já viu exemplos de outras pessoas fazerem errado, e, infelizmente, a gente acaba falhando também nesse sentido. Então, tem coisas que aparentemente parece ser bom, parece que vai nos trazer um benefício, parece que é uma maravilha, mas por trás, infelizmente, acaba não sendo. E até a lição, ela voltou um pouquinho destacando o exemplo de Israel, que pediu um rei, né? Rejeitando então o governo de Deus. Então a gente percebe que Deus ele advertiu o povo de Israel sobre as consequências dessa escolha. E a consequência maior seria então o afastamento do governo de Deus, né? E isso, o pecado ele causa isso, né? Tanto que Isaías 59 destaca que o pecado ele nos afasta de Deus. Um outro ponto que foi abordado é que no livro de Daniel, que a gente vai se aprofundar ao longo da semana, mostra como a sucessão de impérios revela o quê? Revela o fracasso de Israel, né? Em seguir o quê? Em seguir os mandamentos de homens, seguir essa autonomia influenciada e governada totalmente contrária aos princípios bíblicos. Então, tudo isso foi consequência desde lá daquele período, então, do povo de Israel. Então, voltando um pouquinho, qual era a sala de aula de Adão e Eva? Era o mestre, o próprio Deus. O que passou depois com o tempo, com essas más escolhas, né?
que estavam sendo tomadas, que a dominação humana se tornou uma nova sala de aula. E o que isso trouxe? Trouxe o quê? Uma maneira totalmente desfocada de aprendizado, totalmente contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Aí a lição destaca Gênesis capítulo 2, verso 9, depois do versículo 10 a 14, versículo 15, versículo 16 e 17, que nós já destacamos, mas é importante a gente destacar que Gênesis capítulo 9, voltando um pouquinho, ali a palavra-chave é o quê? É a escolha. Deus ofereceu a opção de vida e escolha para Adão e Eva, o famoso livre-arbítrio, né? Ou seja, através ali da árvore do conhecimento, que, de certa forma, simboliza a liberdade de decidir, confiar em Deus ou não, né? Hoje nós também temos esse livre-arbítrio de escolher, mas, ao mesmo tempo, também temos que destacar e analisar as consequências que isso vai trazer. O próprio verso 10 do capítulo 2 de Gênesis até o versículo 14, percebemos ali que o Éden era o centro de vida e também de fertilidade para a terra, né? Mostrando o quê? Mostrando a intenção de Deus de abençoar o mundo por meio do quê? Outra palavra-chave, obediência. Então percebemos de que obediência nos faz nós termos boas escolhas. Por quê? Porque Deus nos direciona nesse sentido. O próprio verso 15, né? Ali destacando que antes do pecado, o trabalho ele era prazeroso, porém, após o pecado, o trabalho se tornou algo como se fosse uma maldição, né? Mas até então o trabalho ele era prazeroso, ele era satisfatório, ele trazia satisfação sobre todos os aspectos. O próprio capítulo 2, versículo 16 e 17, ali fala da questão que Deus ordenou o homem, né, que podia comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. É interessante que Deus ele avisou daquela questão ali que iria acontecer. Agora, Deus ele deu liberdade, né, com limites. Deus ele nos dá essa mesma liberdade hoje, mas com limites. E quais são esses limites? Olha, existe esse limite. E eu tô te aconselhando e te orientando, segundo a minha palavra, que há esse limite. Se tu obedecer esse limite, tu vai ter satisfação em mim, tu vai ter alegria em mim, tu vai ter paz. Agora, se tu passar esse limite, seguindo os teus próprios caminhos, tu vai ter e vai colher as suas próprias consequências. Aconteceu com Adão e Eva, aconteceu ao longo dos séculos e acontece hoje também, infelizmente, e quem sabe hoje nós estamos colhendo frutos de más escolhas de não colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque a verdadeira liberdade, querido professor e querida professora, ela vai exigir o quê? Confiança nos limites amorosos estabelecidos por quem? Por Deus. Esse limite que Deus não é que ele é um Deus maldoso que não nos ama, é porque ele sabe como funcionam as coisas, ele conhece o futuro, ele sabe que a gente pode vir a se dar mal. Porém, ele coloca esse livre-arbítrio, mas também ele nos dá aí toda a orientação de escolha, ou seja, toda a liberdade, né, de escolha. E aí vem uma pergunta, né? Qual foi o primeiro mandamento? Ou seja, uma proibição que Deus deu à humanidade. E por que era tão importante esse primeiro mandamento? E aqui é importante, cada um vai responder de acordo com o seu estudo, enfim, mas é interessante analisar, ensine-se que existe dois elementos aqui. Se você obedece, você está desenvolvendo o quê? Confiança. E a confiança ela gera cada vez mais um senso de dependência de Deus. Tá certo? Então, quanto mais a gente obedece, mais confiança, mais senso de dependência a gente vai ter desse Deus maravilhoso. Agora, a violação desse mandamento traria uma consequência. No caso de Adão e Eva, a primeira consequência foi eles terem que sair do Éden, eles verem ali um animal a ser morto em consequência da má escolha deles, e assim
houve várias consequências ao longo da história. Hoje, se nós escolhermos errado, não de acordo com a vontade de Deus, nós vamos, infelizmente, sofrer as consequências. Isso começou lá do Éden, mas hoje nós temos uma possibilidade de colocar Deus à frente das nossas decisões e das nossas escolhas. É bem verdade que nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de santificação e dentro desse processo de santificação, tendo então a direção de Deus, nós passamos a ser pessoas que temos essa perfeição não em nós, mas em Cristo, que nos dá a direção e a possibilidade de, através da sua palavra e dos escritos inspirados, de tomarmos boas decisões, grandes decisões para a honra e glória de Deus, mas também para o nosso bem. E aí, eu quero finalizar e encaminhar que existe aqui mais algumas lições importantes. A primeira delas, eu havia falado sobre a confiança em Deus, que nem todo o conhecimento e experiência são benéficos. Confiar nos limites, repetindo então, estabelecidos por Deus é um sinal de quê? De sabedoria. Salomão coloca a diferença entre ser inteligente e ser sábio. Ser inteligente é a capacidade de reter um conteúdo, um aconselhamento, enfim. A sabedoria é diferente da inteligência. A sabedoria é a capacidade de decidir em cima daquilo que foi assimilado através da inteligência. Então, são duas coisas diferentes. É fundamental nós entendermos isso. Aí vem a questão da obediência e liberdade, que a gente já destacou, que a verdadeira liberdade está em obedecer a Deus, não em fazer tudo o que desejamos. Uma outra lição que a gente já destacou, mas apenas reforçando que as consequências das nossas escolhas elas vão acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. As escolhas humanas, as nossas escolhas, elas têm o quê? Elas têm impactos, né? Podemos dizer assim, de médio a longo prazo. E nós precisamos buscar o que? A direção divina antes de agir. Assim como Daniel. Um outro processo importante. A gente falou lá no início, o guia de estudos falou que o jardim era uma escola para Adão e Eva. A própria palavra de Deus, ela diz lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, que nós temos que o quê? Nós temos que aprender de Jesus. Esse aprendizado é um aprendizado que é constante, é diário, a gente está sempre aprendendo. E aí eu falo da questão da educação contínua. Mesmo na dor, Deus ainda ensina e guia o seu povo. E qual é o propósito? Qual é a finalidade? É de exatamente nos mostrar a diferença e a consequência de um reino, entre aspas, passageiro, que vai acabar aqui na Terra, e de um reino eterno que está à nossa disposição. Qual é a nossa escolha? Um reino que tendo ali autonomia humana, que vai acabar, que é transitório, ou o reino eterno, que Jesus Cristo está preparando para nós. E é importante analisar que nós temos que destacar a importância dos mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles são o quê? Eles são uma proteção para mim e para você. E não uma restrição arbitrária, né? Ou arbitrária, né? É bem verdade destacar e abrir um parênteses, né? Que a lei de Deus, ela não nos salva, nós somos salvos pela graça. Porém, a função da lei de Deus é quando a gente olha para a lei de Deus, percebemos que nós não somos salvos por ela. Nós somos salvos pela graça em Jesus. Agora, qual é a função dessa lei? Ela nos protege. E se a gente obedece a esses mandamentos, tendo então ali, através do poder de Deus, a gente vai estar protegido, porque ele vai nos proteger. Tem uma citação de Ellen White, bem interessante, inspirada por Deus, que é bem interessante, no livro Patriarcas e Profetas, na página 26. Ela diz, falando sobre Adão e Eva. Ela fala assim que o subtítulo é sobre o Éden como sala de aula. Ela diz assim, inspirada por Deus, que o santo casal não eram apenas filhos sobre o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Que maravilha, né? Que bênção
a gente ter que Adão e Eva tiveram esse direcionamento, mas através da escolha eles buscaram uma outra direção. Hoje nós temos esta oportunidade. Além de filhos, nós somos alunos. E nós temos que entender essa linha e esse propósito. E eu quero finalizar com mais um texto de Ellen White, inspirada por Deus, agora no livro Grande Conflito, na página 467. Ela diz, inspirada por Deus, que a obediência a Deus é a mais alta expressão de liberdade. Ou seja, não é a obediência que gera liberdade em Deus. E ela continua que a verdadeira liberdade é encontrada unicamente aonde? Na fidelidade aos princípios do céu. Você quer ter liberdade em Cristo? Seja obediente, seja fiel, e você vai encontrar, além dessa liberdade, você vai encontrar paz, paz de espírito, você vai encontrar paz em meio às lutas, às dificuldades, por quê? Porque Deus vai estar te direcionando. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, e é claro, que Deus abençoe os teus estudos através da lição da Escola Sabatina, também aqui através do canal Escola da Esperança.